Continuando as nossas aulas de exercícios, a gente tem uma listinha de pedidos dos alunos, que são os exercícios, pelo menos para começar aqueles 5, vamos tentar fazer eles hoje, tá? Então vamos lá, vamos começar com o exercício número 20 da lista. Vamos ler o enunciado juntos e aí a gente escreve o que precisar dele, tá? Então determine, o exercício diz assim, determine todos os números positivos a, tais que a curva y igual a elevado a x, intercepta a reta y igual a x, tá? Então, o 20, eu tenho a função y igual a elevado a x, tá claro? O que é essa função? De que tipo que ela é? Uma função exponencial, tá? Então eu quero saber quando que essa função exponencial intercepta essa reta, tá? Então, quais são as bases da função exponencial a elevado a x? Quais são os valores de a? As bases que me permitam que o gráfico da função exponencial intercepte o gráfico de y igual a x, ou seja, quando que uma função exponencial corta a bissetriz do primeiro quadrante. Tá bom? Vamos tentar ver por que esse problema tem algum interesse de fato. Quais são as possíveis bases para as funções exponenciais? A gente sempre pega o número a maior do que zero, né? Por isso que ele pede um número real a positivo, tá certo? Como é que é o gráfico da função exponencial quando a base é menor do que 1? Como é que é o gráfico de a elevado a x quando a é menor que 1? A gente fez isso aqui uma vez, é uma coisinha assim, né? Tá certo? Então isso aqui é o a elevado a x com a menor que 1. Pelo desenho a gente se convence que isso aí sempre vai interceptar a reta bissetriz. Depois a gente vai ver por quê, tá? Outra possibilidade, se o a for igual a 1, o que dá? 1 elevado a x, a função constante, né? Então a gente vai ter que também intercepta. E aí como é que ficam os gráficos das funções exponenciais quando a é maior do que 1? Elas passam a ser funções crescentes, né? Então, por exemplo, uma coisa desse tipo, assim. Dependendo da base, ela pode ser uma exponencial que cresce muito rápido e nunca encosta no eixo x. Pode acontecer dela ser uma exponencial um pouquinho mais lenta e cruzar. E depois, como a gente sabe que a exponencial tende para infinito mais rápido que o y elevado a x, o que eu tenho certeza que vai acontecer? Ela vai ter que cruzar de novo. E podia calhar de ser um coeficiente exatamente que toca uma única vez. Então vamos ver quais são os valores de a onde tudo isso acontece, né? Então, você concorda que procurar o valor de a onde essas duas coisas são iguais é tentar estudar isso aqui. Quando que a elevado a x é igual a x. Ou seja, quais são os valores de a que eu coloco nessa equação para que ela tenha pelo menos uma solução real. Tá bem? Vê se você concorda que isso aqui equivale a dizer isso. Eleva 1 sobre x dos dois lados, se você quiser. Tá bem? Então, o que eu estou procurando? Quais são os valores de a que são o resultado da operação x elevado a 1 sobre x? Ou seja, quem são os valores de a possíveis para a gente? Isso aqui tudo C e somente C, né? Ou seja, eu posso pensar que isso aqui é uma função f de x, não é? Então, o que meu número a tem que satisfazer? A tem que ser um número que está na imagem da função, tá? Então, ou seja, a tem que pertencer à imagem de f, onde f de x é igual a x elevado a 1 sobre x. Então, o que eu tenho que fazer para descobrir a imagem da função? Uma boa coisa é tentar fazer um esboço do gráfico. Tá claro? Diga. É que a função eu fiz diferente, né? Ao invés de fazer isso, eu botei que a função era a elevado a x menos x. A elevado a x menos x, mas você quer descobrir o valor do a, né? E não do x. Eu quero descobrir o valor de a para o qual essa equação tem solução. Então, eu preciso, de alguma maneira, descobrir o valor de a, então a ideia é tentar isolar o a. Tá certo?
E aí como é que a gente vai fazer isso? Qual que é o domínio dessa função? Claramente x maior que zero, né? Então vamos lá, vamos tentar esboçar o gráfico dessa função. O que a gente precisa? Domínio, já disse, x é maior do que zero. Não precisamos nos preocupar com concavidade, tá? Porque eu só quero saber qual é a imagem, eu não quero saber como a função cresce. Eu preciso, na verdade, determinar se existirem os valores máximo e mínimo dessa função. Então vamos lá. Para estudar crescimento e decrescimento, eu vou olhar para f' de x, tá certo? Quanto vale f' de x aqui? Volta, escreve isso de uma maneira um pouquinho mais agradável, né? Isso é e elevado a 1, deixa eu botar aqui embaixo, e elevado a ln de x sobre x, tudo bem? Certo? Ótimo, como é que a gente deriva isso? Uma regra da cadeia, né? Então vai ser a derivada da exponencial, que é ela própria, vezes a derivada do que está no expoente ali. Quanto que é a derivada do que está no expoente? Uma regra quociente. Então vai ser a derivada do numerador vezes o denominador, tá certo? Menos esse vezes a derivada desse, dividido por x ao quadrado. Tá bem? Isso no domínio da função que é x maior que zero. E a gente tem que estudar o sinal dessa coisa, tá? Quem que vai mandar no sinal dessa expressão? A gente pode escrever isso como sendo x elevado a 1 sobre x, que é esse fator, dividido por x ao quadrado, tá? Que multiplica 1 menos ln. Então, perfeito. O que a gente pode dizer? Que o sinal está determinado pelo que está dentro do colchete ali. Tá? E como é que ele vai ficar, então? Quais são os pontos de interesse? Isso aqui troca de sinal exatamente quando x é igual a e, né? E o que a gente pode dizer? Para valores menores do que e, isso aqui é menor do que 1, tá certo? Portanto, essa quantidade é positiva. Então, f' é positiva e, portanto, a f é crescente. Para valores maiores do que e, isso aqui fica maior do que 1 e, portanto, essa quantidade é negativa, isso é decrescente. Tá? Só com isso a gente já consegue fazer um gráfico bem... sem analisar concavidades, né? Sem ter curvaturas. Mas é o que basta para a gente. Tá? Então vamos lá. Como é que é a cara dessa função? Eu preciso de um pouquinho mais de informação, né? O que acontece com o valor de x quando x está próximo de zero? Né? Não vamos precisar olhar concavidade, então vou pular para o passo 4 da nossa etapa. Quem são os valores? Os limites interessantes. Quando x tende a zero pela direita e quando x tende a infinito. Tá bem? Mais infinito. Então, o que é o limite quando x tende a zero pela direita de f de x? Vai ser o limite quando x tende a zero pela direita, quem é f? E ln de x sobre x. Exponencial é uma função contínua, tá certo? Então, o que a gente pode dizer? E elevado ao limite, quando x tende a zero pela direita, ln de x sobre x. Como é que faz essa conta? Pode usar L'Hopital? Sim? Não? Talvez. Não pode usar o L'Hopital porque quando x tende para zero pela direita, o de cima tende para menos infinito e o de baixo para zero. Então não é uma indeterminação, né? Uma coisa que tende para menos infinito dividido por uma coisa que vai a zero, tende para menos infinito, tá certo? Então é a exponencial de uma coisa que tende para menos infinito. Como é que é o gráfico da função exponencial? Quanto mais negativo for o x, mais próximo de zero isso aqui vai ser. Então esse limite é zero. Tá bem? O outro, limite quando x vai para mais infinito, que é, entre aspas, o outro extremo do domínio, né? Como é que vai ficar? Bom, a expressão é a mesma, né? Então a gente vai olhar para limite quando x tende a mais infinito de quem? Desculpa, já vamos botar naqueles termos com a exponencial, né?
ln de x sobre x. Aí eu te pergunto, agora pode aplicar o L'Hopital lá em cima? Quando x vai para infinito, ambos tendem para infinito. Então dá um infinito sobre infinito em determinação. Via L'Hopital isso vai dar o quê? 1 sobre x em cima, 1 embaixo. Esse limite, se existir, é igual ao limite de 1 sobre x, que no infinito é 0. Então esse cara aqui tende para 0 e, portanto, tende para 1. Tá? Com isso eu já consigo mais ou menos desenhar o gráfico e isso resolve o problema para a gente. Tá? A função está definida no 0? Não. Mas ela tende a 0, tá certo? Então o gráfico vai ser uma coisa assim. E aí o ponto que a gente achou interessante era o valor E, era o ponto de máximo local que a gente tem ali, tá certo? É que eu vou ter um número 1, que é o da onde a função se aproxima no infinito, tá certo? Então, como é que é a cara dessa função? A gente não sabe exatamente a concavidade, tá? Mas dá para fazer. Quanto que vale a função no ponto E? Quando x é igual a E, f de x é E elevado a 1 sobre E, tudo bem? Então essa função, sem concavidade, tá? Vou desenhar reto mesmo. Ela sobe até aqui e depois ela fica decrescente e no infinito ela vai tender essa coisa. Se você estudar a segunda derivada, você vai ver que aqui vai ter boca para cima, etc. Tem um ponto de inflexão aqui no meio. A gente não precisa dessa informação. Então veja só, quais são os valores, olhando para isso, quem é a imagem de f? Quais são os valores que a função f pode atingir? Esse intervalo, aberto no 0 e fechado no e elevado a 1 sobre e. E, portanto, quais são os valores a que são atingidos por essa função? Todos os números entre 0 e maiores do que 0 e menores ou iguais do que e elevado a 1 sobre e. E, portanto, esses são os caras que eu posso colocar aqui. E agora mais, a gente pode dizer mais, aquela brincadeira de quantas vezes corta a bissetriz. Se eu pegar um número positivo menor do que 1, quantas vezes esse valor é atingido? Uma única vez, né? Tá certo? Então, se eu pegar qualquer número a entre 0 e 1, a função exponencial vai cortar uma única vez a bissetriz. E lembra que a gente fez o desenho. Uma função de base exponencial de base menor do que 1 tem essa carinha, ela corta de fato uma única vez. Y igual a x. Tá certo? Quantas vezes a função exponencial corta quando for igual a 1, o a? Só que aqui ela nunca mais vai encostar, isso aqui é uma assíntota horizontal, né? Então ela o valor 1 só é atingido uma única vez. Portanto, se eu pegar base a igual a 1, só vai cruzar uma única vez a função constante. E agora, se eu pegar qualquer número maior do que 1, o que vai acontecer? Sempre vai cruzar duas vezes. Então, se a base da tua função exponencial for um número estritamente maior do que 1 e menor do que e elevado a 1 sobre e, a função exponencial vai cruzar a bissetriz duas vezes. E quando que ela vai cruzar uma única vez de novo? Quando o número a for e elevado a 1 sobre e. Tá bem? Ou seja, se eu usar isso aqui como base da função exponencial, ela vai ter um comportamento de modo que, em algum ponto, esse cara vai ser a reta tangente da função exponencial. Tá claro? Entendeu qual que é o jeito de pensar nessa questão? Beleza. Então isso aqui implica pra gente que A deve pertencer ao intervalo aberto claro? Dúvida na... Você vê que tem uma ideia diferente, né? Uma outra coisa para pensar. A gente não precisou... Não era um problema, ache o máximo dessa função.
Acho que é esse tipo de ideias novas que vale a pena a gente discutir. Né? Tá bem? Dúvidas? Claro. Por que esse limite aqui é zero? Vamos lá. Bom, isso aqui dá zero, corresponde a estudar o limite quando x tende a zero pela direita de ln de x sobre x. O que acontece quando x tende para zero? Com o numerador. Vai para menos infinito. E o denominador? Vai para zero. Então eu estou dividindo um número bem grandão por um número bem pequeno. Continua sendo bem grandão, só que era negativo, né? Então é um número bem negativo. Tá bom? Um cara gigante dividido por um cara microscópico dá um número gigante. Numerador negativo, porque o x é menor do que 1 com certeza, e o denominador positivo. Então, essa quantidade perto do zero certamente é negativa e cada vez mais negativa, arbitrariamente grande. Portanto, o que está dentro da exponencial tende para menos infinito. Exponencial lá perto do menos infinito tende para zero. Tá? Então, isso quer dizer que essa função começa aqui. Tá bem? Mais dúvida nesse? Certinho? Então, vamos passar para o 23. Diz o seguinte, você pega a função f de x igual a sobre x mais b sobre x quadrado. É isso? A vezes x aqui, desculpa. Ax mais b sobre x quadrado. Você sabe que a e b são números reais. Tá? Informações extras. Você sabe que x0 igual a 1 é um ponto de máximo local. E você sabe que f de 1 vezes f de menos 1 é igual a menos 3. Tendo essas duas informações, o que você pode concluir? Ele pede quanto que vale a soma dos números a e b. Tá bom? É isso? Exatamente. Bom, qual que é o domínio dessa função? Para começar. A função está definida para todos os números reais, exceto x igual a zero. Tá bem? Então, ela está definida em dois intervalos abertos. Então, se o ponto x igual a 1 é um ponto de máximo local, e ele está dentro de um intervalo aberto, o que a gente pode dizer? Se é um ponto de máximo dentro de um intervalo aberto, o que o teorema de Fermat diz para a gente? Que a derivada nesse ponto é zero. Tá? Então, essa é uma primeira informação. Isso aqui vai me dar uma outra informação. Então, eu tenho duas informações para descobrir dois números. Parece razoável. Tá? Então, como estou falando de máximo local dentro do intervalo aberto, quem é f' de x nesse caso? Vamos derivar essa expressão. Quanto que dá? A menos 2b sobre x ao cubo, é isso? Tá? Sabendo que x0 igual a 1 é um ponto de máximo local, eu tenho que f' de 1 é igual a 0. E disso a gente tem o quê? Quanto que vale aquilo ali quando x é igual a 1? Vai dar a menos 2b. Tá certo? Então essa já é uma relação que a gente tem entre a e b. Tá certo? Qual é a segunda relação entre a e b? A gente sabe que f de 1 vezes f de menos 1 é igual a menos 3. Tá? Então, vamos escrever do lado de lá. O que isso conta pra gente? Quanto vale f de 1? A mais b, né? Quanto vale f de menos 1? Menos a mais b. Isso é menos 3, tá bom? O que isso vai me dar?
b² menos a² é igual a menos 3. Tá? Então, matou, né? Você tem lá uma relação entre A e B, A é igual a 2B, aqui tem outra, substitui, deixa numa variável só e resolve. Tá? Então vamos lá. Se o A é igual a 2B, o que a gente pode concluir aqui? Né? Substituindo aqui o fato de que A é 2B, eu vou ficar com B² menos 4B², tá certo? Então dá menos 3B2 igual a menos 3. Isso me garante que o B, então, é mais ou menos 1. Justo? Se o B é mais ou menos 1, o que eu posso ter? Que o A é mais ou menos 2. E aí você fica com um problema, né? Qual dos valores de B é o certo, né? É uma questão de múltipla escolha, provavelmente as duas alternativas estão aí. Sim. Como é que você faz para distinguir? Qual foi a informação que a gente está pulando aqui? O fato da primeira derivada ser zero, poderia tirar a mesma conclusão se tivesse escrito que era um mínimo local, né? Então, o que distingue uma função como essa aqui? Como é que eu posso usar um critério para decidir entre ponto de máximo e mínimo? Tanto no máximo quanto no mínimo no intervalo aberto, a primeira derivada é zero. A gente fez um critério algumas aulas atrás, que num ponto, se a primeira derivada é zero e a segunda derivada é positiva, esse cara é um ponto de mínimo local. E se a primeira derivada é zero e a segunda é negativa, é um ponto de máximo local. Então, o fato de ser um máximo local me garante isso, mas me garante também que a segunda derivada é positiva. Tá? Então, vamos lá. Quem que seria a segunda derivada? Tá, então, de novo, x0 igual a menos 1, máximo local, implica que a segunda derivada nesse ponto é máximo local, segunda derivada é negativa. Certo? Quem que é a segunda derivada dessa função? Deriva de novo isso aqui, vai dar quanto? Vai ter um x a menos 3, vai dar 6b vezes x a menos 4, né? Então, f duas linhas de x vai ser 6b sobre x à quarta. O que quer dizer que f duas linhas de 1 é negativo? Qual é a condição para que esse número aqui seja negativo? Quando x é igual a 1. Ou, na verdade, com qualquer x, né? Quando está x à quarta, tudo ali é positivo. Quem vai mandar no sinal é o b, tá certo? Então, isso aqui vai acontecer se somente se o b for negativo. Se o b é negativo e eu estava na dúvida entre mais 1 e menos 1, então, com certeza, b é menos 1. E se o b é menos 1, a é menos 2. Então, a soma desses caras é menos 3. Deve ter uma alternativa com esse valor aí. Tá bom? A dúvida, talvez, mais crucial aqui é como distinguir entre esses dois possíveis valores, né? E aí você bem observou que é só olhar para a segunda derivada, que é o que distingue um ponto de máximo de um ponto de mínimo. Em termos de ser um ponto crítico da f, tá bom? Então, 23, dúvida? Em frente? Ótimo. 24. 24 é interessante, né? Ele te dá uma afirmação e você tem que acreditar nela. Na verdade, essa afirmação é um teorema que pode ser demonstrado. Se você andar um pouquinho mais para frente na lista, a gente pode até resolver esse exercício depois. Ele é o exercício de número... Está lá nos complementares, né? O exercício 66, exatamente, é o primeiro dos complementares. E é uma coisa bem interessante. Eu vou só comentar o enunciado, numa próxima aula a gente resolve ele, se for o caso. Tá? Então,
Vamos ler o enunciado do exercício 24. Tá. Então, pega um intervalo aberto. Vamos fazer aqui.